Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos então para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, irmãos, é um assunto bastante pertinente que muita gente fala nas igrejas, né? E porque assim, quem é que nunca ouviu em alguma pregação ou alguma reunião entre irmãos, alguém falar assim: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ou, irmão, toma cuidado que você está fazendo acepção de pessoas. Então, o tema do vídeo é: o que é acepção de pessoas? E eu já vou desmistificar, desmentir, né? Não é desmistificar, é desmentir mesmo. Eu vou desmentir essa frase aí que é falada lá de que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas em dar oportunidade da pessoa receber a salvação dela. Isso aí Deus dá oportunidade para todos sem exceção. Porém, a própria Bíblia fala: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ou seja, não faz acepção de pessoas para mostrar o plano da salvação. Porém, não é todo mundo que vai ser salvo. A gente sabe disso. Mas, William, então o que é acepção de pessoas? Porque muita gente confunde acepção de pessoas. Acepção de pessoas, irmãos, é você excluir uma pessoa ou deixar uma pessoa sem ter oportunidade de fazer certa coisa na igreja, seja por causa da cor de pele, ou da condição financeira, ou de repente dela não ter algum cargo específico ou algum status. Isso é acepção de pessoas. Porém, muita gente confunde organização com acepção de pessoas. Eu vou dar um exemplo. Então vamos supor, eu chego lá no meu pastor, aí eu chego lá e falo: pastor Célio, me dá uma oportunidade para eu ser regente das irmãs, regente lá do grupo das irmãs, para ensaiar as irmãs, para elas louvarem, tá? Me dá uma oportunidade para eu ser o regente delas. Aí, se eu faço um pedido desse para o meu pastor, é óbvio que ele vai dizer não. E aí eu vou falar para o pastor assim: peraí, pastor, você não quer deixar eu ser regente das irmãs só porque eu sou homem? O senhor está fazendo acepção de pessoas. É assim que funciona, irmãos. Então quer dizer, organização virou acepção de pessoas? Irmãos, você tem que aprender a separar as coisas. Acepção de pessoas é uma coisa, organização é outra. Tem certas igrejas onde só quem é pastor, quem é presbítero, quem é evangelista, tem alguns direitos que outros irmãos não têm. Não é questão de ter direito, né? Tem algumas funções que outros irmãos não vão ter. Por quê? Justamente porque são pastores, são presbíteros, são evangelistas. Isso não é acepção de pessoas, irmãos. Isso aí é organização na igreja. Paulo ensina isso na Bíblia: uns para pastores, uns para pastores, uns para presbíteros, uns para líderes. Paulo ensina isso. Então Paulo estava ensinando a fazer acepção de pessoas? Paulo ensinando como organizar uma igreja, ele estava fazendo acepção de pessoas? Não, irmãos. Então a gente tem que parar de confundir. Às vezes a gente está organizando alguma coisa, escolhendo pessoas que a gente
confia, escolhendo pessoas da nossa confiança, escolhendo pessoas que a gente vê que tem capacidade para realizar tal papel. Então, se a gente não escolhe você, que de repente não estudou, que de repente acabou de chegar na igreja e a gente não conhece, se a gente não escolhe você para fazer o trabalho, então a gente está fazendo acepção de pessoas? Então vamos lá. Vamos lá. Eu trabalho num hospital. E aí um paciente precisa fazer uma cirurgia urgente. Aí eu chego lá falando, deixa eu operar ele. Ah, não, mas você não pode operar. Por quê? Porque eu não tenho nem faculdade de medicina, eu nunca sonhei em ser médico. Então o cara tá fazendo acepção de pessoas porque eu não quero, porque ele não quer me deixar operar o cara sem eu ser médico, sem eu ser cirurgião. Então é assim que funciona? Eu vou acabar matando o cara se eu tentar operar o cara sem saber o que ele tem, sem saber o que eu tenho que fazer na cirurgia. Então quer dizer, se ele não me deixa operar, sem eu ser médico, sem eu ter CRM, sem eu ter especialidade de cirurgião, se ele não me deixa operar o cara, o médico está fazendo acepção de pessoas? Então, meu irmão, a gente tem que parar de confundir as coisas. Se no trabalho não pode fazer isso, então por que na igreja tem que ser essa bagunça? É mais um vídeo que eu falo. Por que em todo lugar tem regra e na igreja não pode ter? Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E vou contar uma parábola sobre o que é, e essa parábola já é bem antiga, sobre o que é realmente a acepção de pessoas. Tinha uma igreja num bairro rico, não sei qual é a cidade da parábola, então eu vou colocar a minha cidade, vai. Tinha uma igreja num bairro rico de São Paulo, bairro rico de São Paulo, a igreja lá no Morumbi, nos Jardins, aquela região lá que é a região rica de São Paulo. Uma igreja num bairro rico de São Paulo, os irmãos tudo lá, aqueles carrão do ano, nossa, eu assassinei o português agora, né? Os irmãos tudo lá com aqueles carrões do ano, aquelas roupas caras, né? Tudo demonstrando status, né? Mas ali tinha a irmã Maria. Nome fictício, tá? Eu só estou contemporaneizando a parábola. Tinha lá a irmã Maria. Só que essa irmã Maria, ela não era igual esses irmãos aí. Essa irmã era simplesinha, porque ela, por mais que ela tivesse na igreja num bairro rico, ela era simples, ela não era rica, ela tinha até problemas financeiros e morava numa casa simples, ia lá com roupa simples, né? Às vezes roupa até surrada, velha para o culto. E alguns irmãos começaram a se incomodar com a irmã Maria ali. Por quê? Porque estavam todos naqueles vestidos, naqueles ternos elegantes lá, e a irmã Maria naquela simplicidade dela, de roupa simples, às vezes roupa velha, surrada, às vezes ela estava lá fazendo as coisas de casa, cozinhando, de repente foi até com a roupa manchada pro culto. E os irmãos estavam incomodados em ver aquela senhora simples ali, né? Com aquela roupa simples, chinelo de dedo. E o pessoal foi lá fazer o quê? Foi lá reclamar pro pastor, né? Falou, pastor, a igreja é uma bênção, tem aí, entra dinheiro pra caramba com os dízimos, né? Os irmãos vem tudo com os carrão, vem tudo com os ternos aí, Giorgio Armani, os vestidos caros. Mas tem essa irmã, a irmã Maria, que você deixa aí na intercessão ali. Essa irmã, olha como é que ela vem pro culto. Se ela fica aí na frente, vai ficar ruim
pega ruim para a igreja, pega mal para o status da igreja, não sei o quê. E o pastor fez a pior coisa que ele poderia ter feito, né? Ele falou assim: ô irmã Maria, vem cá. Então, eu tô tirando você dessa linha de frente aí da intercessão. Eu vou colocar a senhora lá na cantina, porque você fica escondida lá, não aparece, né? E aí os irmãos não ficam reclamando aí da sua aparência, das suas roupas, e você fica lá preparando aí os lanches pra gente lá na cantina. E Deus, como Ele opera em todos os lugares, como Ele fala em todos os lugares, a senhora pode ter certeza que Deus vai falar com você lá dentro. Ou seja, ao invés dos irmãos ajudarem a irmã, de repente ela não tinha outra roupa para ir, fizeram isso com a irmã. E ela ficou na cantina, continuou orando, continuou intercedendo, continuou sendo a serva de Deus que ela sempre foi. Só que começou um tempo que a irmã Maria não apareceu mais na igreja. A irmã Maria não apareceu mais, a irmã sumiu. Então a cantina estava sem ninguém, né? A cantina estava sem ninguém porque a irmã Maria não estava indo mais. Aí passou uns 3 meses, o pastor encontra a irmã Maria na rua. A irmã Maria toda bonitona, toda elegante. E aí o pastor: ô irmã Maria, tudo bem? O que aconteceu? Faz tempo que eu não vejo você lá no culto, faz tempo que eu não vejo você na igreja, o que aconteceu? Aí a irmã Maria falou assim: ô pastor, você lembra que o senhor me colocou lá na cantina e falou para eu fazer as minhas funções ali e que Deus ia falar comigo lá? Sim, irmão, eu lembro. Pois é, Deus falou comigo lá. É sério? O que Deus falou para a senhora, irmã Maria? Então, Deus falou para mim: minha filha, minha serva, sai dessa casa, sai dessa igreja aí, porque eu já saí daí há muito tempo. Irmãos, se você está valorizando mais status do que a própria presença de Deus, se você não está valorizando a presença de Deus, Deus sai. Nossa, mas Deus está em todos os lugares, tá? Mas teve uma cidade que Jesus foi entrar, que as pessoas não queriam Jesus lá, Jesus não insistiu, Jesus só bateu o pó da sandália dele e foi embora. Então sim, Deus pode fazer isso. Por quê? Porque o pessoal estava fazendo acepção de pessoas, fizeram acepção da irmã Maria aí na parábola, na história, por causa de status. Isso é acepção de pessoas. Isso é acepção de pessoas, não organização. Você deixar uma pessoa não fazer alguma coisa porque ela não tem capacidade. E você vai deixar um irmão pregar, você vai colocar um irmão para pregar, sendo que ele não estuda a Bíblia, o que ele vai falar no púlpito? Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Acepção de pessoas é uma coisa, organização é outra. Amém? Eu fiz com a intenção de ajudar. Deus abençoe a todos. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like e deixa aqui nos comentários também sugestões de assuntos que você gostaria de assistir. Amém? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.